Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Trabalho este promovido pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, sendo que hoje iremos completar o estudo do capítulo 27º. E passando de imediato à nossa apresentação. Ora, este tema, Pedi e obtereis, é o título deste capítulo. Vamos apenas relembrar a composição dos temas inseridos neste capítulo e que são os seguintes. Condições da prece. Eficácia da prece. Ação da prece, transmissão do pensamento. Preces inteligíveis. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nas instruções dos espíritos encontramos o modo de orar e ventura da prece. E são precisamente estes temas que hoje iremos estudar, tal como informámos anteriormente. Ora, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E nos diz Allan Kardec. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se mesmo com essa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na Terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibida uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhes um copo de água para mitigar a sede? Um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não farias por ela o que farias por um prisioneiro? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos amam. Outros se fundam numa razão mais especial: a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhes apenas submeter-se a adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado.
Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta, é necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e conforme à bondade e à justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz dessa maneira pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derroga a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Vamos fazer aqui uma pequena paragem e compartilhar algumas reflexões. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Da prece pelos mortos. Vamos lembrar a questão 664 do Livro dos Espíritos, bem como a resposta dada pelos espíritos superiores. E a pergunta é: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os seus sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E a resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-nos, desse modo, que culpados
vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. E ainda na continuação deste tema, vejamos a questão 665 do mesmo livro dos Espíritos. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? E a resposta: aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhes dirigis, por aquele que vos inspira a afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste um mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, da sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Analisando estas respostas, facilmente concluímos que devemos sempre orar pelos espíritos desencarnados, principalmente pelos sofredores que ignoram a vontade de Deus. Mesmo que seja uma alma muito devedora, violenta ao mais alto nível, devemos a ela um gesto cristão, oferecendo as nossas orações, o nosso carinho, para que possa modificar suas intenções e despertar em seu coração o interesse de ser útil aos que sofrem igualmente. Como sabemos, todos havemos de conquistar a perfeição. Os maus de hoje um dia também serão santos. Então não é perda de tempo, como alguns pensam e certas filosofias ensinam. É dever do homem de bem orar pelos que sofrem ou causam sofrimento aos outros. Como nos ensinava Jesus, são os doentes que precisam ser tratados. A prece não vai mudar os desígnios de Deus, nem diminuir as provas do que incorreu em faltas. Porém, as vibrações benéficas da prece a ele endereçadas, sendo forças poderosas que partem do coração misericordioso que se instrui com Jesus, levará o faltoso a arrepender-se, nele nascendo o desejo de passar a fazer o bem, e isso lhe proporcionará o auxílio espiritual adequado, tal como bem explicam os espíritos superiores nas respostas às questões já referidas. O nosso amado Mestre Jesus é a misericórdia viva que veio de Deus para a humanidade. A oração tem o poder de levar ao desesperado a paciência, ao violento a calma, ao odiante o amor, ao sofredor o alívio. É nesse processo de socorro que se vê o tesouro da prece, quando feita por amor às criaturas. Por outro lado, a súplica direcionada ao alto, por intercessão de outrem, tem a propriedade de condicionar no espírito visado os sentimentos que a acompanham, aliviando-lhe os sofrimentos e auxiliando a refletir sobre essas bênçãos que lhe chegam, permitindo-lhe o ensejo de aprimorar seus pensamentos, norteando-o para a prática do bem. Porém, oremos sempre, esquecendo qualquer tipo de fanatismo que nos liga às coisas materiais, que nos leva a acreditar mais na forma do que na energia que despoletamos ao invocar o nome daquele que é tudo para nós. As energias criadas no ato da oração, quando esta é feita por puro amor, têm o poder de buscar a criatura visada em qualquer lugar do universo, envolvendo o espírito doente e abatido no carinho e no amor que se desprendeu dos sentimentos de quem ofertou a oração. Consultando os textos bíblicos, percebemos que Jesus muitas vezes subia aos montes para orar. Muitas vezes ele chamava à sua companhia alguns dos seus discípulos.
Ele, o mestre dos mestres, que conhecia tudo, toda a ciência e filosofia espiritual, não iria esquecer-se dos mais necessitados, daqueles que vivem fora do corpo em desespero. Assim, quem poderia dizer que o Cristo, quando orava, não incluía os mortos? Pois bem, na resposta à questão 664, os espíritos superiores nos afirmam que Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-nos desse modo que culpados nos tornaríamos se não fizéssemos o mesmo pelos que mais necessitam das nossas preces. Sabemos hoje que a prece é tão divina que é usada em todos os planos da vida maior, como força de Deus em favor da harmonia. A oração é o canal através do qual poderemos nos comunicar com Deus e dele receber a vida e doar amor. Mas, para termos o verdadeiro êxito no ato de orar, tal como Jesus nos ensinou, necessário é que se faça, que amemos a Deus sobre todas as coisas e em todas as coisas. Nesse ritmo de súplica, o que ora já está vislumbrando o reino da felicidade e gozando do reino de Deus, como espírito livre de todos os agravos com que a humanidade possa tentar atingir o seu coração. É útil, sim, orar pelos espíritos sofredores, em qualquer estágio em que se encontrem, pois a prece, nascida do coração e com Cristo em nossa mente, é luz que estabiliza a harmonia onde for direcionada. Vamos continuar. Agora vamos passar às instruções dos espíritos e vamos falar sobre o modo de orar. E é Monod, em Bordeaux, 1862, que nos deixou esta mensagem. Conforme nos informa Allan Kardec, em nota de rodapé inserida na questão 665 do Livro dos Espíritos, que igualmente trata da prece, Monod foi espírito, foi um pastor protestante em Paris e que desencarnou em abril de 1856. E vamos ouvir o que ele nos diz. O primeiro dever de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar? Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo o dever? A prece do cristão, do espírita, principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias para nesse contacto aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar porque Deus não me entende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? Oh não, tão poucas vezes. O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos e depois exclamais: Deus não se preocupa conosco, se o fizesse não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos,
Se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório, ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Não é um ato de reconhecimento, a elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente: sejais bendito, Senhor. Não é um ato de contrição, quando sentis que falistes, serdes humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento. Perdoai-me, Deus meu, pois que pequei, por orgulho, egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta. Isto independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Vamos aqui também fazer algumas reflexões sobre este tema, o modo de orar. E no Diges Monod, o primeiro dever de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Ou seja, de manhã ao levantar, após o sono reparador, a primeira coisa a fazer é uma prece. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem a dirige. Assim, quando eu penso em Jesus, estou tentando entrar em contato com Ele, a fim de lhe dar graças por algum benefício obtido ou para pedir-lhe para mim ou outrem os benefícios que considero necessários em dado momento. Mas a prece não deve nem pode ser entendida apenas como um pedido ou um agradecimento. Pensar em Deus é um ato de humildade perante a Sua Majestade, reconhecendo nossa pequenez perante a grandeza da sua obra. Isso nos ajuda a entrar numa frequência espiritual transcendente, que nos alenta e fortalece, dado que nesse esforço de elevação ao Pai estamos criando condições para mais facilmente dele recebermos as graças que continuamente derrama sobre toda a criação. É claro que Deus tudo sabe a nosso respeito. Assim, saberá forçosamente as nossas necessidades. Porém, embora continuamente Ele cuide de nos enviar as ajudas de que necessitamos, raramente estamos em condições de recebê-las, por falta de sintonia com os desígnios do alto. Precisamos dirigir-lhe nossos pensamentos, não apenas para pedir e para agradecer, mas também para louvar toda essa obra grandiosa da qual fazemos parte e que é fruto do seu amor infinito. Criando com Deus laços de afinidade, na qualidade de filhos agradecidos por todas as maravilhas que coloca à nossa disposição, estamos abrindo canais que mais facilmente nos permitirão receber as ajudas de que necessitamos. Por outro lado, da mesma maneira que um bom filho sempre deve agradecer ao pai todos os benefícios com que este o favorece, pois de que outra maneira seria considerado um ingrato, também precisamos colocar-nos no papel de filhos agradecidos perante Deus e agradecer-lhe tudo aquilo que Ele nos dá. Mas, acima de tudo, precisamos agradecer-lhe a paternidade.
Somos filhos do Senhor do Universo, que nos outorgou a vida e a inteligência que nos cumpre desenvolver, a fim de que possamos progressivamente ser com Ele co-criadores, embora nas pequeninas coisas. Continuando. Agora o terceiro tema. Vamos falar sobre a aventura da prece. E é Santo Agostinho que em Paris, 1861, nos deu esta mensagem. Vinde, todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfez, porque Ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse um madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. E terminamos aqui o estudo do capítulo 27º e também do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então para as nossas reflexões sobre este tema, nas instruções dos Espíritos, sobre a aventura da prece. A prece leva o homem ao caminho que conduz a Deus, porque ao proferi-la está o homem ligando-se aos planos mais elevados da espiritualidade, tomando um banho de vibrações purificadas que fortalecem a sua vontade de viver de acordo com as leis divinas. Somente quem ora com fervor, isto é, com intensidade de sentimentos de grande fé, pode sentir no mesmo instante os seus efeitos, envolvendo, penetrando-lhe o ser, acalmando, reanimando, estimulando o prazer do bem, no bem, pelo bem e para o bem. Léon Denis, segundo sua biógrafa Claire Beaumard, no livro Léon Denis na Intimidade, sabia fazer subir para a grande força divina e criadora este apelo ardente, sincero, este arrebatamento da alma que é a verdadeira prece. Jesus, o espírito mais puro que veio à Terra, orava também,
E Santo Agostinho conclama aos homens a seguir o seu exemplo, orando sempre a fim de poder carregar a sua cruz, sentindo como ele as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse um madeiro infamante. Todavia, devemos nos lembrar sempre de que só a prece não basta para a evolução do espírito imortal. Orar sempre com fervor, sim, mas igualmente esforçar-se sempre na melhoria dos sentimentos, dos pensamentos e das ações, porque a prece não faz o que cabe ao espírito imortal. É preciso que as bênçãos recebidas no contacto com a espiritualidade maior sejam canalizadas para o esforço do desenvolvimento espiritual, na vivência das leis divinas, no dia a dia, aperfeiçoando-se como puder, mas continuamente, a fim de progredir em direção à perfeição possível e à felicidade plena. Concluímos aqui o estudo de hoje, desejando a todos votos de muita paz. E até breve.